Bom, já está comigo aqui, Silvano Gross, todas as quintas-feiras, participando conosco. Bom dia, Silvano. Tudo certinho? Bom dia, Rato. Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente com todos. Tudo bem. Qual é a pauta desta quinta-feira? Então, Rato, não temos como não seguir aí com o assunto do momento. Infelizmente, estamos passando por um problema aí no Rio Grande do Sul em relação ao que tu nos trouxeste aí das chuvas, e as chuvas continuam e os problemas, infelizmente, continuam e em alguns casos até se agravam. Então a gente tem que continuar pensando um pouco sobre isso. Ainda ficamos bastante preocupados com os nossos irmãos que estão longe de suas casas, que têm suas casas, serviço, locais, aí nós temos até 100 hospitais, sem ter acesso a esses locais por causa ainda de enchente. Então, ainda não passamos por essa fase mais crítica, mas já temos que começar a pensar, Rato, nesse pós-enchente. E aí é um problema sério que o Rio Grande do Sul vai ter que enfrentar. Essas enchentes, então, elas estão expondo a urgência de ações para prevenir e também para mitigar os impactos das mudanças climáticas aqui no nosso estado. Nós temos que pensar que, além de emergencial, é fundamental nós investirmos em soluções que vão considerar aí esse pós-enchente. Bom, após isso, o que nós vamos, como Estado, fazer para resolver os problemas que ficaram e tentar prevenir que a gente passe por eventos como este futuramente? Nós sabemos que agora, após as águas baixarem, quando as famílias retornarem para suas casas, considerando aquelas famílias que ainda possuem casas para retornar, então o Rio Grande do Sul vai enfrentar problemas seríssimos com relação à estrutura. Então nós não temos aí muitos hospitais, não vamos ter disponíveis esses hospitais, nós não temos disponíveis acesso a muitas localidades por questão de rompimento de rodovias, rompimento de pontes, acessos a localidades aí que eram até mesmo por balsas, por barco, não tem essa possibilidade de acesso. Então, toda essa estrutura vai ter que ser repensada e como que nós poderemos responder a essa necessidade, porque isso vai demandar investimento financeiro pesado, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Os municípios, os que são os afetados, possivelmente não terão recursos para investir nisso, a não ser que o Estado e a União repassem recursos para essa reconstrução. Além disso, teremos que enfrentar aí, provavelmente, aumento de muitos tipos de doenças. Normalmente se espera um aumento de doenças de veiculação hídrica e, além disso, nós temos a dificuldade que é como solucionar esses problemas. Muitas dessas localidades têm toda a estrutura de enfrentamento a essas doenças comprometido. Postos de saúde, hospitais, inclusive os agentes que trabalham no monitoramento e no enfrentamento dessas doenças também foram atingidos. Então, toda essa questão de saúde pública aí e as condições que o SUS tem de atender essas necessidades também vão ser comprometidas e isso vai dificultar muito o atendimento. Então, é uma série de fatores que faz com que esse pós-enchente seja muito difícil e isso vai comprometer efetivamente também a economia do nosso Estado. Então, nós temos mais dificuldades, com menos propensão a conseguir recursos, isso vai dificultar muito
nessa nova fase que vai iniciar tão logo essas águas baixas. Mas aí nós temos que pensar, daí para frente, nós conseguimos nos reconstruir. O que nós já podemos começar a pensar para não enfrentar situações como essa novamente? Primeira coisa que nós temos que fazer é pensar em separar ações de curto, médio e longo prazo. Ações de curto prazo, nós podemos citar algumas delas aqui, não teremos como nos deter em todas, mas aprimorar os sistemas de alerta e monitoramento. Já falei outras vezes aqui. Nós, enquanto Estado, e posso falar isso enquanto país como um todo, nós temos que investir mais no sistema de alerta, ampliar a rede de pluviômetro. Nós temos que saber que nosso país é muito extenso e, com isso, o número de estações meteorológicas, elas, e principalmente aí da questão dos pluviômetros, ela não dá conta dessa extensão territorial. Nós temos aí medições de chuva que não se aplicam a uma camada intermediária dessa rede de estações meteorológicas. Então, nós temos que investir para ter uma dimensão mais ampliada dessas estações, termos uma malha desse sistema de alerta e monitoramento ainda maior, para que a gente possa precisar onde vai chover e com que intensidade, e principalmente que a gente possa fazer isso com maior tempo de antecedência. E, além disso, além de poder ter um sistema de alerta, nós temos que ter condições de integrar várias fontes aí. Para quê? Para que essas informações cheguem com mais antecedência na população e cheguem com mais antecedência, mas de uma forma correta, adequada, e que nós possamos evitar fake news que fazem com que a população acabe muitas vezes não acreditando nessas informações que estão chegando a ela. Além desses sistemas de alerta e monitoramento, nós temos que melhorar a gestão de águas pluviais. Nós percebemos que em muitos municípios o sistema de drenagem urbana não era eficiente ou não foi bem dimensionado. Então nós temos que começar a pensar nisso. Uma das coisas é pensando na questão das bacias de retenção. E nós temos que pensar isso. Hoje, as zonas urbanas dos municípios acabaram perdendo essas bacias de retenção natural, que seriam os banhados, e normalmente esses banhados são tidos como inimigos da comunidade, eles são aterrados, ali então o solo é impermeabilizado, e isso faz com que essa água, que ficaria retida nesses banhados da zona urbana e que evitariam enchentes mais abaixo, eles, por não mais existirem, fazem com que essas águas elas se desloquem em maior quantidade e com maior rapidez para as zonas mais baixas das cidades. As cidades que não estiverem preparadas adequadamente para isso, elas vão sofrer cada vez mais, porque nós estamos percebendo já, acho que já é perceptível para todos, que nós temos precipitações cada vez com mais intensidade, e essas precipitações que antes eram esparsas, além de termos mais chuva, elas estão concentradas num espaço de tempo mais curto. Ainda em soluções a curto prazo, nós temos então que reforçar a segurança das infraestruturas estabelecidas. Em Porto Alegre, isso ficou muito evidente, há uma discussão muito grande ali na questão daquela proteção que tinha do Guaíba. Será que ela teve a atenção merecida ao longo dos anos? Será que ela teve a manutenção e o dimensionamento adequado? Em outras cidades, principalmente aquelas próximos de encostas e próximos a rios, nós temos situações aí de prevenção, infraestrutura de prevenção,
O que acontecer na normalidade é uma coisa, mas estamos prevenidos para a anormalidade, para situações em que foge do padrão. De que maneira nós estamos nos prevenindo para isso e estamos dando a devida manutenção a isso? Porque uma coisa é construir, outra coisa é garantir que essas ações, que essas estruturas de infraestrutura para eventos adversos estejam sempre com 100% da sua manutenção, estejam sempre eficazes. E aí, Rato, nós temos, além dessas soluções de curto prazo, soluções de médio e longo prazo. Para não me estender muito aqui, vou citar algumas delas, Rato, que a gente pode aí explorar em algum outro momento. Então, soluções de médio prazo: promover o uso sustentável do solo e da água, fortalecer a adaptação climática nas políticas públicas. Paro aqui para dizer e ressaltar, a gente já comentou em outros momentos, todos os municípios do estado possuem comissões de mudanças climáticas. Comissões essas que tinham uma primeira reunião estadual marcada agora para a primeira semana de junho, e a gente não sabe se elas serão mantidas, dado o estado de calamidade do estado. Mas essas comissões serão fundamentais para que os municípios, então, se interliguem às ações do estado e possam, então, prever situações e como trabalhar com essas questões das mudanças climáticas. Ainda, incentivar, e muito aqui, a participação da comunidade e da sociedade civil. Nós vimos que as organizações governamentais por si só não dão conta de tudo que acontece numa calamidade pública. Nós precisamos, e muito, da participação da comunidade, da sociedade civil como um todo. Então, nós precisamos concatenar ações em casos de calamidade pública como a que estamos vivendo. Quem faz o quê, como, quando e onde? Essas ações precisam ser concatenadas porque ficou evidente que somente com a participação da sociedade civil é que nós podemos ter respostas à altura destas situações de calamidade pública. Os governos por si só não conseguem dar conta porque eles têm uma resposta mais demorada e insuficiente para casos como esse. A longo prazo, nós temos que pensar aí numa transição para a economia de baixo carbono, e aí nós estamos pensando em questões também, a gente já falou aqui, questões dessas voltadas para a agricultura e pecuária aqui no nosso município, mas a gente tem que pensar soluções de transição para a economia de baixo carbono como um todo, na sociedade como um todo, e aí demanda tempo, demanda discussão e demanda que essas ações estejam determinadas pelas nossas legislações e que efetivamente a gente entenda a necessidade de cumprir essas determinações para que não venhamos a enfrentar situações como a que estamos enfrentando. Também, combate ao desmatamento e à degradação florestal de forma ilegal. Nós não estamos falando aqui daquelas que são necessárias para o desenvolvimento e que tem na legislação a sua permissão para corte, porque essa tem uma reposição florestal que compensa. Nós estamos falando aqui principalmente de desmatamento ilegal, que ainda continua acontecendo, e principalmente nós estamos falando de desmatamento em morros e em costas, e naquele entorno dos rios. Isso tem que ser evitado, tem que ser punido para que nós possamos acabar com esse tipo de situação. E ainda, Rato, será necessário efetivamente uma cooperação internacional com uma questão de diplomacia climática, porque tanto para reconstrução do nosso Estado, como para evitar futuros acontecimentos como este, nós precisaremos de apoio financeiro do exterior,
O Rio Grande do Sul sozinho e com recursos da União também não vai conseguir que nós possamos nos reconstruir à altura do que nós estávamos antes. Nós precisaremos, com toda certeza, aí, de recursos financeiros do exterior, e nós precisaremos que os nossos diplomatas trabalhem com isso, nós precisaremos que os nossos políticos busquem esses apoios. Então, essa cooperação internacional será fundamental a longo prazo para que nós possamos ter um futuro melhor para o nosso Estado. Muito bem. Até para a semana que vem, se tu puder matar uma curiosidade aí, teve uma pessoa que deixou essa semana até uma pergunta, como é que faz agora? Depois de toda essa enxurrada ter levado aquela terra produtiva, né? Aquela que produz mesmo, que deixou somente aquele torrão embaixo, que acho que aquilo não nasce mais nada ali, né? Esse será um problema gravíssimo aí na questão da lavoura e da pecuária, e nós, então, seguindo aí esse pedido, traremos isso na próxima quinta-feira, então. Muito bem. Muito obrigado, Silvano. Todas as quintas-feiras.